Copa do Mundo consome bilhões de reais no Brasil. Ao contrário do que prometeu Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, o nosso Mundial está sendo construído basicamente com a torneira do dinheiro jorrando sem parar. Será que alguém acreditou no Cartola? A palavra de ordem da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, assim como foi no Pan-Americano de 2007, é legado. Legado que não combina com ingenuidade. Afinal, nada restou do PAN, além de uma série de ginásios e equipamentos esportivos que não podem ser utilizados nos Jogos Olímpicos, que agora promove nova gastança. No caso específico do Mundial, os estádios são a parte mais visível do tal legado. A cada dia, porém, ou a cada tonelada de concreto, fica evidente que as novas arenas não cabem no formato antiquado de administrar o futebol. Não basta construir, é preciso reformar as cabeças. Boa noite, este é o Segredos do Esporte. Hoje vamos falar sobre as novas arenas, as modernas, os estádios problemáticos do futebol brasileiro e aqueles que estão sendo construídos, para a Copa do Mundo. Portanto, convidamos o Leandro Mazei, que é professor de gestão na área também específica, de gestão de instalações esportivas. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, agradeço o convite para participar desse programa. Legal, você vai dar uma aula pra gente aqui e já vai começar explicando o que é arena e o que é estádio. O outro convidado do nosso programa é o campeão mundial, Roque Júnior, campeão em 2002 com a seleção brasileira, jogou na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, ou seja, o Roque conhece de perto os estádios e as arenas mais modernas do mundo, certo, Roque? Certo, pude jogar nesses países aí, em bons estádios, não sei se é arena no estádio, mas... Era bom, né? Era bom. A gente vai aprender agora, né? Deve ter dado o maior prazer, né, Fininho? Se jogar em Roland Garros, jogar nos grandes... Até eu vou querer saber se é arena ou estádio, quadra, ou seja, qual algum nome, né? Você não sabe onde jogava, mas se dedicava bastante. A gente tentava, né? Caprichava. Bom, você participa do programa hoje... Pelo Twitter, basta colocar a hashtag Segredos do Esporte. O Fininho está aqui, preparado com a tecnologia para conhecer tudo, para ver a sua opinião e colocar aqui na mesa a sua pergunta. Bom, Leandro, para iniciar a conversa, antes da gente abordar essa questão do Engenhão, que é muito importante, o estádio que está no momento interditado e o Botafogo até pensa em devolvê-lo à prefeitura, explique para a gente qual é a diferença entre arena e estádio. Bom, vamos um passo atrás primeiro, nós temos uma tipologia de instalações esportivas, desde da unidade em si, uma quadra de tênis, um campo de futebol, um ginásio que tem ali uma modalidade esportiva para ser praticada e o objetivo dessa instalação, se é para formação esportiva, para educação, se é para lazer e se é para o espetáculo esportivo, chegando aí num nível último, assim. Então, dentro dessas instalações para espetáculo esportivo, nós temos alguns conceitos. Nós temos um complexo integrado, que não é só a arena ali, vamos colocar, o estádio, mas um conjunto de serviços que está ao redor dessa instalação, desde a acessibilidade, estação de metrô, por exemplo, estacionamento para carros, até outros serviços, shoppings, outros tipos de entretenimento também. No caso, então, nós temos esse complexo esportivo integrado e nós temos também a unidade, que é o estádio em si, que ele pode ser multiuso, e aí estaria o conceito de arenas, uma instalação esportiva para espetáculo multiuso, não só para esporte, mas para outras atividades também, e nós temos o estádio, que é focado aí geralmente em uma ou duas modalidades no máximo, para o esporte. Você que viajou, Roque, e jogou em poucos lugares, durante pouco tempo, como você vê, na hora que você volta para o Brasil, essa grande diferença de você jogar na Europa, em estádios ou arenas maravilhosas, e de repente você vem ao Brasil e alguns estádios mais ou menos, outros estádios bem abaixo do nível. Eu vou até contar uma passagem. Eu nunca falei isso, mas é verdade. Eu voltei para o Palmeiras depois de quase 9 anos, na minha volta. O meu primeiro jogo foi no Nordeste, contra o Náutico.
nada contra, mas a gente está falando de arena e tal. Quando eu entrei no estádio, não no estádio, mas quando eu entrei no vestiário, eu pensei comigo, não falei com ninguém, eu falei, por que eu estou fazendo aqui? Porque é muito diferente com aquilo que eu tinha vivido os 9 anos fora, né? Mesmo a Itália, que não tem hoje todo esse aparato, mas a Inglaterra e a Alemanha são exemplos. Então, realmente nós temos uma diferença muito grande aqui. A gente pensa que o futebol 5 vezes campeão do mundo pode oferecer algo mais do que... Acho que teria que oferecer. Né, Roque? Acho que teria que oferecer. Nós somos campeões do mundo, acho que muito pelos atletas, mas eu acho que essa infraestrutura não pode faltar. E você acha que isso está um pouco linkado ao futebol que a gente joga, ao futebol que a gente vê na televisão, né? Eu que estou fora do futebol, poderia ser melhor só pensando um pouco na estrutura, na arena? Eu acho que hoje está tudo interligado. Hoje você depende muito de um estádio ou de uma arena para que você possa ter mais recurso, para que esse recurso possa entrar no clube e possa, de repente, formar melhor, você ter um estádio, um centro de treinamento melhor. Eu acho que está tudo interligado. Hoje você pode usar, eu acho, e tem que ser usado de uma forma muito mais inteligente do que foi usado no passado. Bom, na pauta do dia está o Engenhão, Sim. que é o Estádio Olímpico João Avelange. Engenhão interditado, a cada dia tem uma notícia nova. O Engenhão agora, segmentos dentro do Botafogo, algumas pessoas entendem que é a hora de devolver o estádio para a prefeitura. E aí, Leandro, na minha avaliação, mais do que um problema estrutural, o Botafogo está dando outra mensagem, que é: não conseguimos utilizar o Engenhão da maneira que imaginávamos. Será que é por aí? Eu acho que sim, eu acho que não só o Engenhão, né? Nós temos aí vários exemplos de novos estádios e de antigos estádios. Muita gente fala do valor da construção, mas esquece que durante a vida de qualquer estrutura física existe um custo de manutenção, né? Então o Botafogo ele aceitou aí a proposta de pegar a concessão do Engenhão, mas esqueceu que tem um custo isso. E para você pagar esses custos, você tem que rentabilizar aquela instalação esportiva. E de repente não só com os jogos de futebol, mas também com todo o serviço que ela pode oferecer. Desde a alimentação, da estrutura para os atletas, de vestiário, até planos de marketing aí mais elaborados para você conseguir mais fontes de renda, na verdade. Não só com a bilheteria, mas utilizar aquele espaço como alguma forma de rentabilidade. Mas pela tua experiência, Leandro, o que seria mais viável aqui para a nossa realidade? Você vai para fora, você vai num jogo de basquete nos Estados Unidos, eu fui em alguns jogos de futebol, e você vê que tudo dá dinheiro, vamos falar assim. Né? Você compra uma camiseta, você quer se alimentar lá porque vale a pena, você quer levar um monte de gente porque você tem uma tranquilidade na hora de sentar e você senta na hora que você quer. Aqui no Brasil a gente vê que não é dessa maneira. O que seria o plano ideal para um estádio dar certo aqui no Brasil? Lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, você tem a questão do entretenimento muito forte, né, o day game. A pessoa vive o dia com relação ao evento que ela vai participar. Então ela chega muito antes, tem a possibilidade de alimentação e tal. E quando você vai fora, você vê que a instalação já é concebida para oferecer determinados serviços. Então acho que um grande problema que tem aqui no Brasil já é a concepção do estádio. Ele foi pensado para gerar realmente uma série de possibilidades de recursos para ter uma possibilidade de renda. Então eu acho que já tem aí um problema. E depois, profissionais específicos para pensar como se rentabilizar o espaço, né? Você vê aí que os clubes ainda têm uma estrutura arcaica, vamos colocar assim, que não pensa ou não se propõe a contratar profissionais específicos, e aí não só da área da administração, mas uma série de outras áreas afins, e principalmente relacionadas ao marketing, para gerar recurso ali naquela instalação. Porque é difícil pensar em algumas coisas, né? Tem que ter um profissional específico para isso, que vai saber pensar, gerenciar uma agenda de eventos, de possibilidades de marketing. O estádio tem que ser tratado, ou arena, como quiser chamar, e claro, se ela tem outras utilidades aí, sim, cabe essa interpretação e chamá-la de arena.
mas tem que ser encarada como uma unidade de negócios? Com certeza, né? Eu acho que é isso que está faltando. Os clubes estão muito refém de outras fontes de recursos, né? Principalmente a transmissão de eventos aí, de televisão, e esquece que tem ali uma possibilidade a mais de angariar recursos que gera um custo alto, né? Mas não se gera uma renda, uma fonte de renda através daquilo. Fiquei na curiosidade na hora que você falou que você entrou no estádio e de falar no vestiário, falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é a grande diferença que você vê? É óbvio que são estádios mais bonitos, tire o lado mais belo de um estádio aqui e outro, mas o que você sentiu tanta diferença de um estádio ou de uma arena para outra aqui no Brasil? Se dá para... entra em duas mãos, de repente? Não, então, tem muita coisa, cara. Além desse lado bonito, claro, quando você chega ao estádio, eu muitas vezes não jogava, ou quando eu ia jogar, minha família para chegar, chega-se muito rápido, sai-se muito rápido. Tem, claro, toda essa parte de alimentação, eu acho que isso também é importante, aqui você não vê nada disso. A questão da segurança. Aí se você entrar mais como atleta, é impossível. Nós tivemos agora há pouco tempo, aí, acho que 2 semanas, o estádio do Guarani, o Sheik entrando e toda aquela água. Então, coisa simples. O chuveiro, ele é frio, ele não é quente e frio. Pra que você precisa de um chuveiro quente? Mas aí você vai colocar sua roupa, não tem lugar para colocar a roupa. Cara, são coisas que muitas vezes, se você não convive, você acha que é aquilo. Por exemplo, antes de eu sair, eu joguei muito estádio, que, eu voltei agora e fui ver, continua a mesma coisa. O estádio que eu comecei a jogar, o São José, que é o Martins Pereira, é a mesma coisa de quando eu saí. Tá vendo? Você não pode reclamar, tá igual, pô. Hora boa. Mas todo mundo evolui. Pode evoluir estádio. Você acha que o jogador de futebol, tô imaginando assim, esses meninos que estão começando a chamar interesse e a atenção do futebol europeu, o caso do Neymar e de outros, o Lucas já foi, mas são garotos que podem jogar na Europa. Você acha que quando ele vai conhecer ou ele vai jogar pela seleção brasileira? Imagina o caso específico do Neymar. Está aqui no Brasil, enfrentando tudo isso. O Santos jogou em Bauru no domingo, de manhã teve um jogo, à tarde teve outro, o gramado já não estava legal para nenhum jogo e aconteceram 2. Aí o Muricy reclama, porque o mínimo é ter grama. Sim. E a grama, né, para poder jogar bola, é duro no 2012, né, em 13, o Brasil tem a Copa do Mundo ano que vem, a gente está discutindo essas coisas. Mas é a nossa realidade. Você acha que esses meninos, quando conhecem essa realidade, eles ficam mais animados em deixar o Brasil jogar lá fora? Falam assim, eu mereço tudo isso que o Roque acabou de me contar, eu vou curtir essa vida lá fora. Porque na Inglaterra, Roque, tem estádios de 100 anos. A questão não é se o estádio é velho ou novo. É só o desejo de mantê-lo em ordem. Sim, sim. Não, eu acho que sim. Quando você conhece uma estrutura dessa, e por exemplo, no caso de você sair daqui do Brasil e vai jogar, por exemplo, onde o Lucas está jogando hoje, é totalmente diferente. Mesmo que o Morumbi seja um grande estádio, reformado, mas se você pegar o estádio que ele joga hoje, é diferente. Então, quando você começa a ter essa experiência, e eu acho que é importante você ter essa experiência, conhecer principalmente novos estádios onde você vai jogar. Eu acho que é uma das coisas que faz também você não voltar. É uma das coisas que faz você passar. Eu fui jogar uma vez contra o Dortmund e não joguei. E saí, passei no meio da torcida do Dortmund, quase 70 mil pessoas em Dortmund, né? Porque nada aconteceu. Então você começa a falar, tem alguma coisa, onde está errado? Aqui eu acho que não te reconhecer, né, cara? Com a roupa do Leverkusen, com esse cabelo, não tinha como. O que esse cara está fazendo aqui? Então, aí quando você começa a tomar conhecimento e contato com isso... É estranho, né? Você estava esperando apanhar, não apanhou. É triste. O Leandro, assim, olhando para a Copa do Mundo 2014, agora... Estamos aí gastando uma grana, nós todos, né? Porque está saindo do nosso aqui. Uma grana preta para construir os estádios. Qual é a perspectiva? Qual é a tua avaliação olhando? Quer dizer, você dá aulas no curso de mestrado, né? Na área de instalações esportivas. Quer dizer, o que você fala para os teus alunos? Qual é a expectativa deles? E o que diz o professor para os alunos? Vai ficar tudo lindo. Você incentiva a construir um estádio?
Eu incentivo. Na verdade, eu vejo que com a Copa do Mundo, assim como aconteceu em outros países ou em outros países que tiveram eventos parecidos, por exemplo, eu morei em Portugal durante 2 anos, logo depois do Euro 2004, e eu vi que teve uma mudança de paradigmas com relação aos estádios, deles serem aproveitados exatamente como unidade de negócio. E eu espero, na verdade, que o Brasil aconteça o mesmo processo, de você ter empresas específicas que gerenciem o estádio ou a arena, e o clube de futebol se preocupe apenas com a modalidade esportiva que ele se propõe a cuidar, né? Então, provavelmente em alguns lugares aqui de São Paulo e outros lugares do Brasil aconteça esse processo, e aí a gente vai ter a condição de medir mesmo qual é um modelo de gestão viável ou melhor aproveitável para os estádios e arenas do que os antigos que a gente tem até agora. Pelo que você vê, né, o estádio do Corinthians sendo construído, o estádio do Palmeiras sendo construído, até o Engenhão com o problema que teve, qual é o mais viável, se é isso que se você pode falar de fora, qual é o mais viável, qual é o que você, olhando de fora, fala, tá indo para um caminho mais coerente? No início eu achava que o Engenhão tinha um caminho coerente, até porque já estava previsto que ele ia ser passado para ser gerenciado por um clube ou por aí vai, né, por uma iniciativa privada, vamos colocar assim. Mas depois acabaram os Jogos Pan-Americanos e a gente está vendo as consequências agora. No caso aqui de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, eles têm 2 diferenças muito características. O Palmeiras ele já tem um acordo aí de uma empresa que vai gerenciar a arena, uma empresa específica desse segmento de gerenciamento de arenas. E o Corinthians ele vai ser gerenciado pelo Corinthians, né? Então, eu vejo que a Arena Palmeiras ela vai ter uma característica aí que vai mudar alguns conceitos do nosso país. A Arena Palmeiras vai gerar muitos recursos, mas você acha que esses recursos vão cair na conta do Palmeiras? Porque o raciocínio do Corinthians é diferente. Sim. Ao não ter uma empresa, eu não tenho um intermediário, logo o dinheiro é todo meu. Assim como os custos, né? Esqueci essa parte, né? Você está pensando no lucro, né? Muita gente esquece dessa parte. Provavelmente eles estão pensando assim. É como quem compra um carro, como você falou. Esquece, tem que pôr gasolina, tem que fazer revisão, tem que comprar peça, seguro. O carro tem um custo. Muita gente se entrou pelo cano por causa disso, né? Olhou ali, viu que dava para pagar com o salário X de prestação, 60 meses, 72 meses, aí esqueceu de tudo isso que eu falei. Que ele anda só com gasolina, às vezes com álcool também. Tem alguns poréns aí, né? Eu falei dos custos, que é um ponto, uma variável aí que a gente tem que sempre analisar, mas a gente não tem acesso ao contrato do Palmeiras. Perfeito. Com a Arena, com a construtora e com a empresa que vai gerenciar. E tudo isso tem que ser acordado antes. Então, de dia de jogo do Palmeiras, o jogo de futebol vai ter prioridade? Porque vamos supor que a empresa que vai gerenciar agende naquele dia uma outra coisa. Show uma luta do UFC. A gente teve uma experiência aí nos Estados Unidos que é tudo acordado antes. Falou, prioridade é o esporte, então se faz um calendário do uso da instalação e vai se gerenciar isso. Porcentagem do lucro da bilheteria, são outras coisas que têm que ser negociadas. Contrato com relação ao custo de manutenção também, já que a Arena Palmeiras fica dentro do clube do Palmeiras. Clube do Palmeiras. Bom, a gente vai ver mais, vamos falar muito mais sobre isso, porque a Copa do Mundo 2014 terá 12 arenas, ou estádios, instalações moderníssimas, né? Mas esse processo de construção ou reforma poderia ter sido muito melhor administrado no nosso país. Vamos ver. Nós fomos anunciados como sede da Copa de 2014 no dia 30 de outubro de 2007. No entanto, os nossos projetos de verdade começaram no final de 2009. A matriz de responsabilidade foi definida em janeiro de 2010, para dizer o que ia ser feito, o que era do Estado, o que era do município, o que era do governo federal. Nós perdemos 2 anos e pouco só com discurso. O tempo perdido fez o processo inteiro ser feito às pressas. Desde o começo, ainda nas licitações dos estádios da Copa. Eu não tenho ideia de nenhum que tenha sido licitado com o projeto completo na mão. Projeto completo é igual a obra bem encaminhada. Você tem qualidade, prazo para a construção e preço para a construção. Isso decorre do projeto, além dele ser um instrumento para ser materializado na obra, construído. Com isso na mão é que você deve contratar a obra. Se você não tiver isso na mão, você vai uma coisa no escuro.
Se o projeto está feito só na sua parte inicial, ele tem estimativas de custo. Isso explica porque quase 100% dos estádios no Brasil são construídos com valor muito maior que o previsto no início da obra. Explica também porque acontecem falhas como as que causaram a interdição da maior arena do Pan-Americano de 2007. Se você atropelar o processo, você assume riscos. E às vezes os riscos se materializam, como aconteceu no Engenhão agora. Outro agravante é o chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratação, instituído pelo governo federal em 2011. A intenção é sempre a mesma, correr atrás do tempo perdido. Nesse caso, acelerando o processo de licitação, priorizando o menor preço. Na verdade, o menor preço faz com que a qualidade mergulhe, ela vai lá para baixo. Dizer que fez uma licitação em 2 ou 3 meses ou 4 meses e isso é um sucesso, não necessariamente, pode estar comprando mal rapidamente. Mesmo assim, as arenas estão ficando prontas, algumas já foram entregues. Somos sim capazes e a obra está aí. Mas ainda há muito trabalho pela frente. Esses estádios novos são ótimos, eu acho que são estádios contemporâneos com relação ao mundo. De muito boa qualidade, muito modernos, mas eles vão precisar ser bem mantidos. Aqui no Brasil não se tem a cultura da manutenção, especialmente na área pública. Por isso, José Roberto Bernasconi aprova o processo de concessão. Quem constrói vai ter que operar aquilo durante 20, 30 anos, ou seja, não pode fazer porcaria. O Mineirão, por exemplo, que é um estádio concedido, que até ele tinha uma previsão de custo maior do que no final aconteceu. É bom para ele, porque ele vai operar aquilo, tendo gasto menos na construção inicial, sorte, tá? Investiu menos na frente. Resta esperar pelo desfecho de todas as obras, pela manutenção competente dessas modernas arenas. Acreditar que o Brasil possui gente competente para esses trabalhos, mesmo que seja preciso seguir exemplos de longe. Os Jogos Olímpicos de Londres, o Estádio Olímpico ficou pronto com 1 ano de antecedência. E eles fizeram uma coisa tão fantástica que o Parque Olímpico, a gerenciadora que foi contratada, a empresa, um consórcio de engenharia, foi contratado para implantar o parque, gerenciar a implantação do Parque Olímpico. E foi contratado com contrato até 2015 para gerenciar a passagem de 2012, quando deixou de ser Parque Olímpico, para ser entregue à cidade. Será que o Brasil não consegue fazer isso? A gente consegue, a gente tem competência para isso. Falta decisão de qualidade, falta gestão, conceito de gestão nesse país. Impressionante. José Roberto Bernasconi, ele é do Sinaenco, né, do Sindicato das Empresas também que trabalham nessa área de construção, e é um engenheiro. Então ele apenas é um técnico falando. Alguém conhece muito como funcionam essas coisas. Você está concordando com tudo, Leandro. Sim, a gente falou algumas coisas rápidas aqui, né? Mas o discurso é o mesmo, né? Eu falei dos profissionais que é preciso para gerenciar a rentabilidade de um estádio, dessa questão da concessão, e ele fala praticamente a mesma coisa. Aqui no Twitter, tem bastante gente. André Luiz Andrade está agradecendo porque a gente está enriquecendo o TCC dele. Então já não vai precisar fazer, não vai precisar estudar muito. Calma. Mas o Silvestre Cirilo, ele pergunta, ele fala que o amadorismo ainda reina aqui no Brasil. Será o amadorismo mesmo ou muitas vezes tem outros interesses por trás? A gente tem esse amadorismo? É uma pergunta complexa, digamos assim. O Silvestre, eu sei porque ele está falando isso, ele está falando mais com relação aos gestores esportivos que nós temos no nosso país. Nós não temos gestores esportivos, nós temos os cartolas, né, que muitos, aliás, contribuem bastante, mas tem algumas limitações, né, não só da formação, mas também com outros interesses. Né, e isso acaba influenciando toda uma estrutura esportiva nacional. Né? Então, vou construir um estádio, tudo bem, mas o que esse estádio vai contribuir não só para o meu clube, mas para uma questão de país? Né? Qual o impacto que ele vai gerar na minha cidade, na minha região? Qual o impacto que ele gera em tudo? Porque construir é muito fácil, qualquer um constrói, mas quem vai pagar a conta depois e quem vai rentabilizar o estádio depois? Possível manter esses 12 estádios da Copa do Mundo só com jogo de futebol? Bom, a gente tem algumas informações que alguns estádios nem mesmo com jogo de futebol, né?
Nem mesmo com apenas jogos? Apenas com jogos, não. Porque, bom, Média, vamos então, pensar. Que campeonatos nós estamos colocando lá dentro? Arena Pantanal, Arena Manaus, que o nome é exatamente Arena da Amazônia, né? Qual campeonato que vai ser feito lá? Em alguns A gente lugares... manda o Rock lá para jogar. Acho que lotaria estádio. Tem que ver se o Rock vai o mês inteiro jogar lá. Em alguns lugares nós temos que primeiro implantar o futebol profissional para depois construir o estádio. Se nós fizermos isso antes, construímos o estádio, agora vamos tentar levar o futebol profissional para lá. Tanto que nesses locais vai ser muito mais difícil a iniciativa privada colocar a mão. Porque também ninguém está afim de ir, né? Ninguém vai querer pegar a concessão desse estádio, né? Que recurso, qual a rentabilidade que ele vai ter ali naquele ambiente? Qual que é a visão que os jogadores, os dirigentes lá de fora, você que migrou bastante dos dois lados, tanto na Europa, como aqui, que eles têm da gente aqui? Cara, assim, eu acho que como eles vêm aqui buscar o atleta, isso é o que eles vêm buscar o jogador. E é o que eles vêm olhar aqui, o resto sabem que a gente realmente não tem. Eu acho que a gente evoluiu um pouco, mas nós estamos muito longe ainda, por exemplo, nos clubes lá, e você tem os países também, dentro do próprio país você tem algumas diferentes, né, essa gestão. Por exemplo, na França você tem estádio público e estádio privado, mas o estádio público na França é muito bem mantido pela prefeitura, né? Na Itália, acho que só tem a Juventus hoje, agora com o novo estádio. E a Reggiana, que está na 3ª divisão, que tem o estádio privado. O resto são estádios públicos que não estão bem. Tanto que o Milan, até falando em departamento, o Milan tem um departamento, porque eles têm um acordo com a cidade, com a prefeitura, Inter Milan, sobre o San Siro e o Giuseppe Meazza. Então cuidam é o mesmo eles, estádio, né? é o mesmo estádio. Eles estão cuidando, acho que tem um contrato acho que de 20 anos. Mas o Milan não tem um estádio próprio, mas tem um departamento que cuida dos interesses do Milan com o estádio. E a Itália perdeu muito da sua organização, do seu modelo em função dos estádios, né? Eu conheço a Arena Juventus, estive lá com o Paulo Andrade. Realmente é um estádio que impressiona. Tem um supermercado lá, tem uma loja da Juventus. Botei o cartãozinho para funcionar lá. Aqui você não gasta. não tem onde gastar. Lá o cartãozinho começa a tremer quando chega nesses estádios, entendeu? Quando chega lá no estádio do Barcelona, o cartãozinho já pula da carteira porque ele sabe que entrará em ação. Mas você tem o que comprar. Se você quiser, se não quiser, saia, não compre. Mas eles sabem fazer negócio. E a Arena Juventus tem esse formato. É bem legal. E não só isso, né, Calçados? Tem uma qualidade também de produtos e serviços, né? Não é só uma coxinha, um pastel. É uma alimentação de qualidade, é uma loja do clube com qualidade, e por aí vai. Eu vou contar essa história antes. Eu já contei outro dia no bate-bola, mas eu fui fazer o jogo Paulo Andrade do Campeonato Italiano, era Juventus e Napoli. E aí, antes do jogo começar, nessa arena maravilhosa, esse estádio magnífico, você percebe que feito, muito bem feito e simples, mas com ideias que funcionam. Aí entrei numa sala, uma pulseirinha, vou lá transmitir o jogo, ganhei uma pulseirinha, entrei numa sala, tinha um buffet, meu amigo, que era uma massa italiana e bebida e lanche. Falei assim, o que é isso, né? Isso é para... Eu lembro muito dessa parte, Roque, não sei porquê. Mas eu digo assim, mostra um pouco para você do que é aquilo. Real Madrid e Barcelona. Assisti um Real Madrid e Barcelona como espectador ali, com ingresso de 1.180 euros. Um Real Madrid e Barcelona, Santiago Bernabéu, 1.180 euros. Quando o euro estava mais, né, lá em cima. Então é um ingresso ali de 3.000, 3.500 reais, na beirada do campo. O que eu tinha além daquele espetáculo que já se... Né, não precisava de explicação. Eu tinha um local com bebida, impressionante, o que tinha de bebida naquele lugar. E lanche, bebida, comida, você comia, ia para o jogo, assistia, saía do intervalo, comia mais um pouquinho, voltava para o jogo, saía do jogo, comia mais um pouquinho e está na hora de ir para casa. Mas você ia embora para casa? Não, estava entregando, estava oferecendo algo para você e você estava pagando caro por aquilo, né? Por aquele evento e também por um tratamento, assim, mas você guarda boas lembranças. Bom, mas você não acha também que a gente tem um pouco, o público colocando já, tem um pouco de culpa disso? De ser
aceitar, a gente aceita, e eu não falo aqui, pelo amor de Deus, mais do que o Roque falou, ser agressivo, ficar xingando, e sim, a gente aceita jogo ruim, a gente aceita campo ruim, a gente aceita não sentar no lugar onde a gente pagou, a gente aceita até ficar de pé, sendo que a gente pagou para ficar sentado. Não tem um pouco da nossa culpa dentro, na hora que a gente olha tudo isso? Mas aí eu acho que é um reflexo nosso da sociedade. Acho que você vai transportar o do esporte, da sociedade para o esporte. É o que nós vivemos fora do esporte, ele traz para dentro. Então eu acho que aí é uma questão de cultura. Se você vai nesses outros países, aquilo que você vê dentro do campo, muitas vezes é aquilo que você vê fora, né? Você chega num estádio da Alemanha, o cara não chega na hora, o cara chega antes. Você vai num time da segunda divisão, por exemplo, que hoje está na segunda divisão, o Colônia, que tem 55 mil de público todo sábado, jogo lá, os caras chegam antes, chegam 1 hora antes e saem muito depois. Porque ficam lá, tem o que fazer também. Tem o que beber também. E não acontece nada. Porque é a questão cultural, não é a bebida que faz o... E veio o espetáculo muito bem acomodado. Né? Então essa a diferença. Acho que o público ele responde da seguinte forma: não vou ao estádio. Né? Esse é um reflexo claro. E tem gente que pensa que fala, não, futebol é isso mesmo, tem que ser a torcida organizada, o fanático, que vai lá na raça ficar pulando. Só que os clubes têm que pensar agora que, ao invés de um torcedor fanático, você pode levar a família que tem 4 pessoas no mínimo. Essa história do é assim que funciona, não serve mais. Primeira parada nos Segredos do Esporte, daqui a pouco tem muito mais, já voltamos. O consórcio que fez a obra vem monitorando permanentemente as condições dessa estrutura da cobertura do Engenhão. Eles vieram me comunicar porque houve uma convergência de laudos dizendo há um risco objetivo. Nesse instante, de posse dessa informação, o consórcio primeiro solicitou uma reunião com o prefeito, comunicou ao prefeito, encaminhou uma correspondência recomendando a interdição do Estado. Ao que tudo indica, nós temos um problema de projeto ali, na origem. A gente nunca esteve tão perto de fechar o name right do estádio, que talvez seja a propriedade mais importante do estádio. E seria o grande case de estádio no Brasil, seria talvez o primeiro a começar com essa história toda dessas novas arenas de futebol. Para nós, esse momento foi um momento extremamente delicado e foi muito impactante em tudo, porque nós estamos perseguindo, especificamente com essa empresa, nós estamos há mais de 6 meses conversando sobre o negócio de name right. E Botafogo, a gente está de volta com os Segredos do Esporte, hoje debatendo como o Brasil vai gerir os estádios e as suas novas arenas, essas que estão sendo construídas para o Mundial. Com a gente o Roque Júnior, campeão mundial de 2002 com a seleção brasileira, e também o professor Leandro Mazei, que é da área de gestão, de instalações esportivas. A gente acabou de ver a situação do Engenhão. Botafogo dizendo, presidente, na hora de fechar, teve problema. Como é a questão dos name rights? Como é que você enxerga? Porque agora a Fonte Nova fechou. Sim. Com a Itaipava, cervejaria. Então tem um estádio de Copa que conseguiu fechar o name rights. Essa questão por 100 milhões, essa informação. Sim. 10 anos. Quer dizer, o mercado espera outros valores. Como é que você vê isso, Leandro? Essa negociação envolve o que eu vou oferecer para a empresa que vai sediar o nome dela, né, bancar o estádio, o que eu vou oferecer em troca. Então ninguém vai colocar investimento numa coisa que não tem retorno garantido. Se em troca de repente você vai oferecer camarotes, você vai oferecer lugares especiais, momentos para ação de marketing, onde vai ficar a marca dela exposta no estádio. E aí tem um problema com a televisão, uma série de a gente vai outros envolvidos, né? Uma série de outros envolvidos nesse naming rights aí. Agora, o Engenhão está sendo utilizado por todos os clubes do Rio de Janeiro há quanto tempo? E só nos últimos 6 meses eles estavam conversando sobre isso? E ainda deu problema, né? Que agora o Engenhão tem esse problema estrutural aí para ser resolvido e
E tem um problema, a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco, porque também houve a troca de construtora. Era a construtora Delta, aí entrou outro consórcio no meio da obra. Quem entrou falou, opa... Vai ser uma de barrigada para lá e barrigada para lá, que não é culpa minha, né? E é aquilo que disse o engenheiro Bernasconi, né? O projeto, quando é mal feito, ele acaba empurrando uma série de problemas. O Engenhão está vendo isso agora, está sofrendo com isso, porque já foi um atropelo à construção. Alguém assumiu no meio do caminho. Quem assumiu não quis correr os riscos daquele que o antecedia na construção lá da obra. E aí está tudo errado. Eu passo para os meus alunos, tem aquele programa Grandes Construções, eu passo para os meus alunos o caso do Engenhão. Teve uma série de problemas durante a construção. E provavelmente deve ter, como quem falou aí, o projeto já deveria estar alguns conflitos assim de decisões. E para os Jogos Pan-Americanos teve que ser tudo quase que atropelado, né? Posso fazer uma tietagem aqui? Manda ver. Ao vivo? Eu tô com o cara campeão mundial. Se quiser papel. Por favor. Pega aí. Como é conviver sendo campeão mundial 2002? Eu queria saber qual é a sensação, como que as pessoas falam com você fora. Tem um pouco diferente do que a gente está falando, mas eu acho que é inevitável a gente falar. As pessoas ainda te tratam como o campeão de 2002 aqui no Brasil. Você vê que existe um esquecimento ou não? Não, assim, até hoje não. Acho que é muito forte essa coisa de campeão do mundo, né? E no dia a dia você tem essa noção. Na verdade, quando você ganha, fui campeão do mundo, mas é no dia a dia que você, no tratamento que as pessoas te dão, que você tem a noção de quanto é importante isso. Né? Você dá mais valor hoje? Digo, vendo que não é fácil, porque na hora da vitória, aquela euforia. Hoje você valoriza mais até? Não, valorizo sim, valorizo porque se você pensar, vamos falar de escola, né? Você tem lá X alunos para tantas vagas. Se nós vamos pegar o Brasil, são 180 milhões. De repente, uma vaga na seleção, uma Copa do Mundo, são 10 milhões de pessoas. E você ser campeão do mundo, ainda ganhar o negócio. Do mundo, quer dizer, então, aí você fala, realmente eu valorizo muito e vejo isso no dia a dia. Não tem essa comparação com a carreira que eu fiz no clube, mas isso de ser campeão mundial tem realmente um tratamento diferente. E te dá um pouco de preocupação ver que tem uma Copa do Brasil aqui no Brasil? A gente tem muita gente jovem, né? E provavelmente dentro do time a gente vai ter Lucas, a gente vai ter Neymar, que nunca disputaram uma Copa do Mundo. Te dá um pouco de preocupação a pressão que a gente, brasileiro, coloca nos nossos próprios atletas? É uma pressão muito grande. Eu acho que se nós não tivéssemos ganhado, a minha experiência, se nós não tivéssemos ganhado aquela Copa em 2002, a volta nossa seria... E hoje, até hoje, você estaria falando isso. Então, a pressão que exerce a seleção tem é muito grande. E eu, sim, estou preocupado porque eu acho que são jogadores muito novos que têm uma responsabilidade muito grande sem ter disputado campeonatos com a seleção brasileira. É diferente você ter a camisa do clube. Eliminatórias, por exemplo. Isso é fundamental. Você forma o caráter porque ali já é Copa do Mundo. Se você não passar, você está fora. Então já é Copa do Mundo. Perfeito. E aquilo vai te dando uma vivência. Então a gente vai ver onde vai o palco da abertura da Copa do Mundo. Eu acho que você parou, mas acho que eu queria bater uma bola nesse gramado aí quando estiver pronto, né? A gente nós pernas de pau, não você. No futebol, você pernas de pau. Não, longe disso. Me viu jogar futebol? Não, mas vi você jogar tênis. Você é craque no tênis. No futebol, não sei não. A Arena Corinthians luta contra o tempo para ser o palco da abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. O orçamento inicial está sendo este orçamento para este modelo, né? De 820 milhões de reais está dentro do previsto, está sendo executado. Pelo menos é o que garante o arquiteto responsável pelo projeto. Todo arquiteto que projeta um imóvel para renda, seja ele de que tipo venha a ser, ele tem que pensar em duas coisas. Primeiro, conforto e segurança do espectador ou do usuário. Segunda coisa, a rentabilidade e como se paga e como se mantém o imóvel.
vai ser o mais moderno do mundo. O Corinthians resolveu estabelecer alguns padrões de qualidade para o seu estádio. Nós vamos ter a melhor iluminação do mundo, com 5.000 lux, prevendo já a TV 3D e vários outros aspectos. E o gramado, ele é um gramado que vai funcionar na maior parte do tempo com grama de inverno. E essa grama de inverno, ela necessita uma refrigeração constante. Então o estádio ele não é só ventilado por baixo, mas ele também é refrigerado. Se fosse só para o Corinthians, ele ficaria entre 350 e 400 milhões. Se fosse só a Copa do Mundo, ficaria em torno de um pouco mais, talvez não chegando a 500 milhões. E para a abertura da Copa ele foi a 820 milhões. O orçamento da obra do Corinthians ele não se modificará até 2014, até janeiro de 2014. O estádio foi projetado para gerar receitas em torno de 150 a 200 milhões de reais ano, fora a bilheteria do Corinthians. Não foram as modificações somente para a FIFA, porque o estádio dentro dos padrões FIFA ele sempre foi. Mas as modificações para a abertura da Copa, sim, essas modificações são muito grandes, foram muito grandes, principalmente na parte tocante à imprensa e na parte tocante à hospitalidade. O estádio ganha 20 mil lugares para a Copa do Mundo, porque o estádio do Corinthians ele tem cerca de 48 mil lugares para a utilização normal. Na Copa do Mundo são colocadas arquibancadas provisórias, mas de excelente padrão, mas são desmontáveis. Não, do ponto de vista de investimento, não. O Corinthians vai ter um retorno do investimento mais longo. As áreas, elas são dimensionadas para a Copa, talvez algumas fiquem um pouco grandes para o Corinthians, mas o Corinthians já fez um planejamento para essa ocupação e para que todas essas áreas venham a ser rentáveis. Eu acredito que o estádio tenha de 6, no máximo 8 meses de readaptação para o que a gente chama de modo Corinthians. Principalmente nas áreas VIP, que na Copa do Mundo elas vão estar sendo usadas para a imprensa. Essa mudança de fluxo de circulação e a colocação dos acabamentos, a retirada dos elevadores especiais que nós vamos colocar para as circulações e a entrada também de todo o cabeamento de mídia e de tecnologia da informação que entrará pela frente na Copa e lateralmente para o estádio do Corinthians, isso vai causar uma grande mudança e provavelmente de 6 a 8 meses vamos ter que perder para fazer a modificação. Aí, o estádio para o Corinthians era um valor, o estádio do Corinthians, quando passa a ser o estádio da Copa do Mundo, é outro valor, e o estádio da abertura é um valor multiplicado. O estádio custaria menos da metade se fosse só para o Corinthians, dentro dos padrões que ele estabeleceu como prioridade. Eu tive na apresentação, quando o estádio foi apresentado com o arquiteto Aníbal Coutinho, o presidente do Corinthians na época, André Sanches, e a construtora. E a questão é, mas por que a primeira pergunta que se faz é por que vocês estão divulgando um preço bem inferior aos estádios da Copa? Porque, vou dar um exemplo que sempre passo aqui para eles. O arquiteto põe torneiras de ouro. Aí o clube diz, torneira de ouro não dá para pagar, vai custar uma fortuna. Aí ele se vira para quem está tocando a obra e diz, o que eu faço? Põe torneira de sei lá o quê, de plástico. Aí ele fala, bom, isso aí eu consigo pagar. É assim que se resolve. Você pega um estádio que tem o dinheiro público desde o início, o Corinthians também tem, vai ter via o financiamento do BNDES, que ainda não saiu, estão tentando outra instituição para captar. E também as CIDs, que são o incentivo dado pela prefeitura. Mas o projeto é outro projeto. Né? Agora, a pergunta é, será que precisa gastar mais 300 milhões? A pergunta é para a FIFA, né? Será que precisa ter mais 300 milhões no estádio para fazer a abertura da Copa? Será que a gente está no momento do mundo, não é do país, é do mundo, que se precisa gastar
mais 300 milhões para fazer a abertura da Copa. Depois você viu o estádio ficar parado quase de 6 a 8 meses para ser readaptado desse padrão depois FIFA, o nome para se nem livrar ser desse... falado, né? Por muitos lugares, os nomes não sei nem falar de onde está. Parece que você estava jogando em outro lugar. Chama Arena São da Paulo, Silva. Arena Pantanal, Arena Brasília, e vai embora. E aí, Leandro, será que a gente está num momento que nós podemos gastar tanto? O mundo não precisa ser um pouquinho mais sustentável? Sim, para usar a palavra da moda? É quase que insano, né? Na verdade, o Comitê Olímpico Internacional já prega essa questão da sustentabilidade nos eventos. E quando a gente fala sustentabilidade, a gente não está falando só de meio ambiente. A gente está falando da sustentabilidade dos legados e financeira das estruturas também, né? Porque uma construção desse porte, para, como você identificou, o jogo da abertura e mais 4 jogos, não me lembro agora o número exato que vão ter em São Paulo depois, né? Mas é um valor absurdo. E existe essa discussão internamente no estádio do Corinthians de quem vai pagar isso, né? Porque o Corinthians já se colocou, falou, ó, não temos a ver com isso. Até porque se ele não vai se ele não vai extrair o lucro da Copa, logo ele também não tem que fazer o estádio para a Copa, vai dar dinheiro para a FIFA. Agora, faltava essa. O clube sustentar a FIFA. FIFA que vai tirar 5 bi de lucro desta Copa. 5 bi. Eu queria entender... De dólares, viu? Desculpa, sabe que pode ter uma... ia ser melhor, né? Faz diferença, né? Eu queria entender um pouquinho como vocês, atletas, jogadores de futebol, pensam a respeito de tudo isso. Na hora que você vai decidir para onde você vai, se vale a pena você ficar um pouco mais, como é o caso que tanto se fala do Neymar, ficar aqui no Brasil. É óbvio que tem o lado do dinheiro, de qualquer atleta, que é tão machucado aqui no Brasil, que parece que você não pode ganhar dinheiro, que as pessoas querem bater na tua cabeça. Mas como vem a cabeça do atleta? Toda essa bagunça faz com que o atleta pense mais na Europa? Ou é só o dinheiro, ou é só a projeção? Como que vocês pensam? Eu acho que existem alguns momentos, assim. Num primeiro momento, quando você sai daqui, eu acho que hoje um pouco mais organizado, realmente você vê, você vê o time e o dinheiro. Eu acho que isso é o que te chama mais atenção. Eu estou falando uma experiência, acho que quando eu saí em 2000, mas acho que depois aí vem um outro momento, quando você tem contato, além do time, além do dinheiro, você começa a ter contato com essas outras coisas, o respeito, a infraestrutura que os clubes têm, aí você começa a ver de uma maneira diferente. Aí eu acho que você fica mais crítico e consegue olhar para trás e falar, pô, eu acho que realmente nós precisamos melhorar. Porque o jogador em si, às vezes, novo que você sai e você tem uma experiência da realidade nossa que nós temos, que é uma realidade melhorou, mas é uma realidade em comparação muito ruim, você só tem esse comparativo depois que você sai. Depois que você tem o contato com aquilo. Pô, você fala, eu joguei num clube tão grande quanto este no Brasil, mas que aqui o que eu tenho é muito melhor do que no Brasil. Não só o dinheiro, mas aí tudo que envolve. Aqui, antes da nossa última parada, diz uma coisa, sempre quis perguntar isso para os jogadores, a gente escapa, a gente não pergunta. Quando você entra num gramado, você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aquela grama, vários tipos, tobogã dentro do estádio, você fala assim, pô, aqui meu tornozelo, tem que tomar um cuidado para não torcer o tornozelo. Quando você vê aquelas condições que não dá nem para chamar de ideais, né? Qual é a sensação? Se aquilo é relevado, passa logo, ou dá um baixo astral, fala, eu vou ter que enfrentar isso aqui? Aqui é tudo colocado, aqui você tem que passar por cima de tudo. Aqui você vê, ó, o estádio tá ruim, o cara vem para você e fala, ó, mas vamos, esquece isso aí, pô, tem que vencer na vida. Então, é assim. E aí, quando tudo é relevado. Agora, você chega lá fora, você vê, você pode falar. Você fala, pô, mas tá errado. Pô, meu filho, nós vamos jogar no estádio desse aqui, e isso lá fora ecoa. Você sente o eco e aí as pessoas vão tomar providência. Então, essa questão que vem depois. Aí você se sente respeitado, você sente que você tem voz. Aqui não, aqui você passa por cima de tudo. Pô, tem água aí no banheiro? Não tem água fria? Não, mas toma assim mesmo. Vambora. Tem que vencer na vida, É isso, mas é isso aí. E às vezes vai se reclamar, né?
Então, e aí você tem isso também. Acho que o jogador, você pergunta muito do jogador, mas você o tratamento que o jogador recebe aqui também não deixa que o cara fale também. E quando você vai falar, por exemplo, na minha volta eu fui falar, os caras não aceitaram que eu falasse alguma coisa. Então até isso... Você jogou lá no bem bom, você acha que aqui vai... A resposta foi, lá é Europa, Brasil, é diferente. E aqui é Segredos do Esporte, e tem intervalo. já voltamos, daqui a pouquinho tem mais. Estamos de volta com os Segredos do Esporte e hoje recebemos o professor Leandro Mazei, que dá aula de gestão de instalações esportivas, e o pentacampeão mundial Roque Júnior. E nós temos agora no final do programa uma exposição de maquetes. Alguns clubes no Brasil se especializaram em fazer maquetes ao longo da sua história e nada de estádio. Agora nós temos aqui, você compra pela internet e monta, né? É isso, né, Fleury? Fleury está aqui com a gente, nosso Fernando Fleury, blogueiro dos canais aqui do site espn.com.br. Ele deve ter comprado já certamente o do Morumbi para montar. Aqui tem o do Morumbi, vamos lá, ali na ponta o Engenhão, que está interditado, esse aí. Esse aí, tá? Será que ele cai? Não. Será que cai? Não, a maquete está boa. A maquete é boa. As Laranjeiras, né, é tão bonito, né? As Laranjeiras, ali o do Vasco da Gama, o Santos, a nova Arena Palestra e o do Corinthians aqui. Esse é o Morumbi. Legal, né? Poxa, o pessoal inventa umas legais mesmo. Acho jogou que em todos os estádios aqui? Mesmo, Roque, onde você jogou aqui? Nesse aqui não? Nem nesse? No Engenhão não. Joguei nas Laranjeiras também não. Joguei em São Januário, joguei na Vila e no Morumbi. Legal. Laranjeiras, estádio histórico. Brasil Sul-Americano de 1919. Tem histórias muito legais do estádio das Laranjeiras. Fica para um outro programa, porque é bem legal. Bom, a gente chegou ao fim dos segredos, né? Sou rápido. Você acha que nós temos saída para a questão da gestão dos estádios, das arenas? Porque eu sempre digo aqui que os profissionais hoje nós temos no Brasil, profissionais capazes. O que nós não temos é a decisão política e as pessoas certas nos lugares certos. Mas você também enxerga assim que hoje nós temos profissionais capazes de administrar essas novas arenas aqui e torná-las viáveis economicamente, financeiramente? Eu penso que sim, né? Eu acho que tem que ser dada uma oportunidade também para esses profissionais, né? Que ficam um pouco à margem aí do mercado prático, vamos colocar assim. Você tem hoje cursos de MBA em gestão do esporte, você tem um curso de mestrado em gestão do esporte, que é a instituição onde eu trabalho, que é a Universidade 9 de Julho. Você tem grupos de pesquisa, por exemplo, onde eu estou fazendo meu doutorado, que é na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Então você tem uma série de fatores que você não via há um tempo atrás, né, alguns anos atrás. Agora, tem que ser dada uma oportunidade para esses profissionais também atuarem. E acho que aí é o papel dos dirigentes de clube atuarem como gestores. Porque o gestor, ele não vai ser aquele que entende de tudo. Nenhum ser humano vai conseguir entender de tudo e muito bem. Só que ele tem a decisão de contratar as peças-chave para determinados segmentos. As instalações é um desses segmentos para um clube. Então, eu vou contratar um profissional para gerir minha instalação. E tem um outro ponto aí. Se nós não fizermos isso, quem vai cuidar das nossas instalações é a iniciativa privada estrangeira, porque eles querem vir para cá. Eles identificam o Brasil como uma oportunidade de negócio, né? Até pelo nosso contexto econômico atual. E tem um movimento muito grande dessas empresas virem para o Brasil. Então, se nós não fizermos, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. E a gente nem falou do Maracanã no programa. Maracanã é um programa à parte, porque esse vai dar trabalho. Roque, muito obrigado por ter vindo, topado o nosso convite aqui. É sempre legal ter você nos canais ESPN, passando essa tua experiência aí, que é enorme. Valeu. Agradeço pelo convite, não sou um especialista, joguei muito, né? Mas não sou jogou, especialista, né, para falar das arenas, mas aonde passei, principalmente fora do Brasil, em grandes estádios, em grandes arenas,
Mas eu torço, acho que a gente falou muito aqui de que nós temos dificuldade, mas realmente eu torço para que a gente evolua, que dê certo a Arena do Palmeiras, que dê certo a Arena do Corinthians, porque eu acho que nós merecemos algo melhor do que nós vivemos hoje. 3 caras aqui para falar, né, fora do campo e um para falar lá dentro do campo. É equilibrado o negócio, mais ou menos. Né? Fininho, até a próxima, hein? Até semana que vem. Prazer, até semana que vem. Bom, chegamos ao fim dos Segredos do Esporte. Na semana que vem tem muito mais. Obrigado ao Leandro Mazei e ao Roque Júnior, Meligene também. E até a próxima semana. Tchau. Com los terroristas. Por ignorância ou por falta de tempo, pressionado pelos prazos políticos, ele contrata sem dar tempo para que o projeto seja bem feito. O estádio, como um equipamento institucional, ele tem que ser encarado como um equipamento que tem que durar. Uma obra de um edifício, o custo inicial dela é 20% do custo ao longo de 50 anos da sua vida útil. Ele não pode ser feito para daqui a 5 anos ter que ser reconstruído. Os profissionais eles têm que ser suficientemente bons para, a despeito do prazo curto e preços absolutamente insuficientes, terem que dar boas respostas. Agora, poderia ser resposta de muito melhor qualidade se as condições fossem adequadas.